Boa noite a todos, ok? Estamos aqui para a semana 5, né? Cinemática 2. A gente vai falar hoje não sobre o gráfico de posição por tempo, mas sobre o gráfico de velocidade por tempo. Aí vão entrar, né, além dos conceitos que são usuais para os gráficos, vocês vão ver daqui a pouco, vai entrar a ideia da aceleração média e aceleração instantânea. Claro que a aceleração instantânea a gente vai usar o método da tangente. Tá? Você vai lembrar que nas semanas anteriores, né, no início do curso, a gente falou sobre gráfico de posição por tempo e nós tínhamos lá as ideias de velocidade média e velocidade instantânea. Agora nós temos outro gráfico, é o gráfico de velocidade por tempo, e nele aparece a ideia de aceleração média e aceleração instantânea. Ok, comunicados e tarefas, tá? Eu lembro que a aula da semana, nossa última aula já está no YouTube, tá? Eu coloquei também material extra. O material extra, eu espero que tenha ajudado, tá? É quase 1 hora de material extra, eu quero que vocês assistam. Lá eu repasso como desenhar um gráfico, como plotar, né, os pontos dos dados, como você interpolar, como extrapolar, como determinar naquele caso, velocidade média e a velocidade instantânea. Especial atenção para o método da tangente. O método da tangente fica muito mais fácil de entender quando você faz à mão, como eu fiz no material extra, tá? Que eu coloquei no site. Então, se você não assistiu, tenha certeza que você assista, tá? A aula de hoje vai dar um reforço novamente nesse material. Eu coloquei no site também o semanal número 1, ok? Com várias questões. Algumas pessoas fizeram, eu acho que somente umas 7 pessoas fizeram. Vou estar corrigindo isso essa semana para devolver para vocês. E o semanal 2 vai para o ar até a sexta-feira. Então ele vai para o ar na sexta-feira e eu vou estar fechando a partir da terça-feira, né? Então na terça-feira ele fecha o site. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas sobre o formulário. Eu não entendi as perguntas. Se alguém quiser manifestar aí quais foram as perguntas sobre o formulário, eu tenho interesse em saber. Não entendi. Pode repetir a pergunta, professor? Algumas pessoas colocaram no mural algumas questões sobre o formulário. Algo como não tinha o espaço para uma resposta, né? Eu não sei se isso aí realmente. Eu não entendi muito, porque o formulário é padrão, ele não tem como não ter espaço para resposta. Alguém teve dificuldade de usar o Pronto. formulário? Sim, sim. Teve algumas perguntas que só apareciam a opção, era para a gente enviar uma foto ou então responder algo, e só tinha uma Exatamente. opção assim, opção A. Só isso, igual você clicar, somente. E diversos Quando, alunos quando estavam assim, tem, a quando tem uma mensagem. questão, tinha uma questão assim que só tinha clique em OK, é só porque ali era instrução, tá? Nos lugares que eu peço uma foto é porque não dá para responder se você não criar uma imagem. Então, eu coloquei material, se você quisesse imprimir o gráfico, você podia imprimir o gráfico, você podia desenhar ele se você quisesse. O importante é que você faça a tarefa, tire uma foto e mande para mim. Vai ser comum isso. Aí você deve usar uma iluminação boa, né? Botar a imagem próxima para poder entender a imagem e tirar uma foto e enviar com o celular. Isso é o que tem funcionado mais, tá? Então eu entendo. Porém, algumas questões estavam com esse erro. Eu até conversei com o pessoal da sala para ver se Sim, somente eu estava com esse erro, sim. mas não, várias Qual, pessoas estavam com o qual foi a mesmo erro. Era questão? uma questão na segunda página. Na Na segunda segunda página. página, Você lembra quando... o enunciado qual é? Não lembro, eu não É porque recordo. para mim aparece meio diferente, entendeu? Mas eu vou dar uma olhada e dou uma resposta para vocês no próprio mural, tá? Então amanhã eu posto uma resposta. Aí, claro, eu espero que mais pessoas tentem fazer o semanal. O semanal vale uma certa pontuação e
A gente deve estar tentando fazer ele, tá? Na semana que vem, para vocês terem uma ideia, eu vou fazer uma atividade baseada nas últimas aulas, ok? E na semana seguinte entra o mini teste. Então é uma coisa atrás da outra. A gente faz uma atividade em sala e depois a gente faz um mini teste. O mini teste vai cobrir justamente o gráfico, a leitura e interpretação do gráfico, de posição por tempo, vai cobrir a parte de interpolação, a parte de extrapolação, a parte de velocidade média e instantânea, né? E também vai entrar o material da aula de hoje, que é o gráfico de velocidade por tempo. Aí vai entrar todas essas ideias de gráficos, vocês vão ver daqui a pouco, mas também vão entrar a ideia de aceleração média e aceleração instantânea, também pelo método tangente. Ou seja, tem muita coisa neste novo gráfico que a gente vai poder aproveitar das aulas anteriores, tá? Aí, lembre que o semanal é como se fosse uma lista de presença, uma atividade, né? Então, ela vai ter sempre uma pontuação que parte de você está fazendo e parte do que você está acertando, ok? Então, a nossa ideia é essa. Bem, isso aí são os principais tópicos, a gente já iniciou a gravação, tá? A presença, eu não vou colocar o link de presença no final dessa aula, tá? Então eu não vou estar fazendo a lista de chamada, porque isso vai acontecer de vez em quando. É mais por causa da questão do tempo. Muito bem. O nosso fluxo de hoje. Outro experimento em cinemática. Então a gente vai fazer agora o gráfico de velocidade por tempo. A gente vai entrar na ideia de aceleração média e aceleração instantânea, novamente usando o método da tangente. Eu espero que cada vez fique mais claro essas duas ideias, tá? Muito bem. Aqui eu tenho a ideia de você... O que a gente fez na última aula foi gráfico de posição por tempo, tá aí no cabeçalho. Nosso experimento foi um carrinho que começou junto de um referencial e ele saiu cruzando aí, tá? E conforme ele foi andando, a gente foi anotando informação do tempo e da posição aqui do eixo. Então a gente fez uma tabela de dados, onde na primeira coluna aparece o tempo, na segunda coluna aparece a posição. Imediatamente com esses dados, né, nós partimos para construir um gráfico. O gráfico tinha um eixo do tempo horizontal e um eixo vertical da posição. Okay? Ele tem um título e ele tem divisões, tá? As divisões permitem a leitura. A gente trabalhou a ideia de que a leitura possível sempre é a metade da menor divisão, ou seja, eu só consigo ler um eixo em incrementos da metade da menor divisão. Nesse caso do tempo, a menor divisão é 0,2 segundos, metade disso é 0,1. Isso quer dizer que eu posso ler 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, entre 1 e 2. Não consigo ler mais nenhum outro número no eixo do tempo. Já no eixo vertical de posição, tá? Nossas divisões, aqui a menor divisão é uma unidade, então eu tenho aqui metade da menor divisão é meio, isso quer dizer que a gente pode fazer a leitura desse eixo como sendo, por exemplo, entre 15 e 20, 15, 15,5, 16, 16,5, 17, assim por diante até chegar em 20. Ok? Então nós colocamos aqui os pontos, nós interpolamos, a interpolação é você ligar os pontos reconhecendo a tendência. Então, eu reconheço a tendência, então eu vou traçando a curva da forma mais suave de um ponto para o outro. Eu não estou ligando os pontos como se fosse aquela brincadeira lá de criança, que você ligava um bocado de ponto. Aqui é um pouquinho diferente. Eu reconheci que existe uma certa curvatura aqui, então a minha linha tem uma curvatura. Então, interpolar é você criar essa linha, né, você desenhar essa linha entre os pontos, e extrapolar é você projetar essa linha para além dos pontos do experimento. Então, esse último trecho aqui, de 8 em diante, eu estou extrapolando. Tá? Interpolar sempre é mais seguro, extrapolar sempre é mais arriscado um pouco, tá? Mas nós conseguimos fazer aqui esse experimento.
e respondemos uma série de perguntas, né, sobre posição inicial, sobre quando acontece isso, quando acontece aquilo outro. Entramos na parte de leituras, devido que você pode fazer pela interpolação, pela extrapolação. Fizemos a velocidade média para o percurso e também fizemos velocidade instantânea para alguns momentos do percurso. Então, essa foi aquilo que a gente fez, tá? Então, a construção do gráfico, leitura, interpretação, interpolação e extrapolação, velocidade média e velocidade instantânea. Isso foi gráfico de posição por tempo. Agora a gente está pronto para fazer um outro experimento. Então tá lá meu carrinho, lá vai meu carrinho de novo. Pam. A gente não anotou nada, não registrou nada. O que é isso? Que experimento é esse? Vamos voltar. Então, a nossa ideia é que o carrinho parta e note que aqui embaixo não tem mais o eixo. Acabou o eixo. Acabou também o referencial. Acabou aquele hidrante que tinha, né? No vermelhinho que tinha no outro. Agora o experimento é diferente. A nossa ideia agora é pegar o que? A velocidade. Então, a velocidade em metros por segundo, eu estou colocando aqui. Como é que eu vou pegar a velocidade? Conforme o carrinho vai andando, uma pessoa que está dirigindo, ele vai cantando via celular a velocidade a cada 1 segundo. Então, vai. Agora é tanto, agora é tanto, agora é tanto. Então, claro que eu vou ter que falar bem rápido, né? A razão que a gente usa aqui segundos e velocidade é porque a gente está no SI, então eu não quero entrar em quilômetros por hora, né? Mas assim, eu imagino que ele tem uma forma de registrar a velocidade a cada 1 segundo e vai passando a informação para alguém lá que vai anotando. Então, ele usa um relógio, tá o relógio aqui, e ele usa o velocímetro. Observe como isso é diferente. No experimento anterior, a gente usou a posição, aqui a gente usa a velocidade. Então tá aí, ele começou a registrar a velocidade em t igual a 1 e levou até 9. Você vai notar que ele não conseguiu registrar todos os tempos, ele registrou a maioria dos tempos, mas não todos os tempos, ficaram algumas lacunas, né? E a velocidade foi colocada aqui do lado, ó. Bem, se você tem uma tabela de dados, a gente automaticamente pode partir, né? Tá aí meu experimentozinho, o carrinho foi embora, a gente pode partir para fazer o gráfico. Então eu tenho um gráfico aqui, velocidade em metros por segundo aqui na vertical, o tempo na horizontal. Então o primeiro ponto aqui, t igual a 1, velocidade 8 metros por segundo, eu tenho aqui, ó, t igual a 1, eu vou subindo conforme eu mostrei no material extra, eu botei bem específico lá, eu vou achar então velocidade igual a 8, vou marcar esse ponto com a bolinha, tá? Vou fazer a mesma coisa para t igual a 2, t igual a 2, velocidade é 10, então t igual a 2, eu vou subindo, acho 10 e marco. Claro que a gente tem que sempre observar a questão dos eixos, né, e a menor divisão. Então, se você olhar esse eixo aqui do tempo, você vai ver que a divisão é a mesma aqui no exercício anterior lá de posição por tempo. Eu tenho aqui, cada divisão é 0,2, quer dizer que eu posso usar incrementos de 0,1 para o tempo. Já aqui na vertical eu tenho ó, de 4 até 8, 4 divisões, 1, 2, 3, 4. Então, novamente, eu tenho uma divisão, tá, por pequeno bloco, né, e eu posso ler, então, metade da menor divisão. Então, eu posso ler 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5. Não posso ler outros pontos. Então, note aí que os dados, então, foram colocados exatamente dessa forma. Olha, ele colocou 5,5, 10, é o que pode ser plotado aqui no meu gráfico. Então, eu ajustei o gráfico para que eu possa aproveitar esses dados. Tá aí, então, eu tenho aí uma certa velocidade que vai aumentando com o tempo, mas depois de um certo instante, ela começa a diminuir. Ela começa a subir de um jeito, e você tem que reconhecer a tendência, e começa a diminuir de outro jeito. Você tem que reconhecer essa tendência também. Então, tá aí o meu gráfico agora ampliado um pouquinho. A minha ideia é, de fato, interpolar e extrapolar. Então, eu vou interpolar aqui, tá? Unindo aí os pontos, né? Mostrando uma tendência, tá? A linha é suave que passa e eu extrapolo de volta no tempo, né? Eu interpolo até o último ponto que eu reconheço a tendência. Depois, uma segunda tendência eu reconheço já é uma curvatura. O primeiro foi uma reta, aqui é uma curvatura. E eu vou desenhando aí de mão livre a curva mais suave. Note que eu venho, que eu volto.
para garantir que eu passo pelos pontos, o mais perto do centro dos pontos possível, e também, aí eu estou extrapolando, ó, levando adiante, e que eu mantenho a mesma curvatura. Então, visualmente, você vai reconhecer aí que eu tenho uma única curvatura, né, que vai desde aquele ponto mais alto até o eixo do tempo. Tá? Então, eu consegui aí fazer a minha interpolação, ó, aqui nesse trecho interpolei, eu extrapolei aqui, além dos pontos, voltando no tempo. Então é possível isso também, não só para frente no tempo, mas também para trás no tempo. E aí, ó, eu também interpolei essa região, reconhecendo a tendência, eu vejo que tem uma certa curvatura, e aqui, ó, eu venho até o eixo extrapolando. Note, como sempre, é mais seguro interpolar, você reconhece mais facilmente a linha do que extrapolar. Extrapolar quer dizer projetar a tendência. Então, eu projeto aqui e projeto lá de cá. Esse de cá eu projetei a minha reta, o de cá eu projetei a curvatura, ou seja, eu estou dizendo que o movimento do jeito que vem, ele continua, ok? Então a gente tem essa ideia aí do que a gente está fazendo. Muito bem, então tá aí o meu gráfico, tá? Com a interpolação, e com isso eu posso fazer algumas perguntas, né? Então vamos lá. Qual a posição inicial do móvel? Quem arrisca aí uma resposta? Qual a posição inicial do móvel? Seria 00? A posição inicial seria 00. Alguém concorda? Alguém discorda? Outra pessoa? Professor, ele já está saindo aí no 4,5, a posição móvel 4,5. A posição 4,5. Se você ampliar aí, você vai ver que ele está me dizendo assim que está entre 4 e 8, está na metade, né? Entre 4 e 8 é que número? Deixa eu crescer minha tela aqui. Observe que você está em 4 e 8. Vocês podem fazer isso, só ampliar com o dedo assim a tela, para você conseguir ver o detalhe. Eu tentei fazer sempre os meus slides os maiores possíveis, tá? Então sempre tento imagem grande, para vocês poderem ver no celular. Pelo que eu tô vendo aqui, seria 5, então. Seria, ó, se tá de 4, aí vai uma unidade é 5, 2 unidades é 6, 3 unidades é 7 e a próxima é 8. Então qual é a leitura aí que você faz? 6, professor. 6. Pois é, então vocês disseram que a posição inicial do móvel é 6, e 6 o quê? Qual é a unidade? Metros por segundo. Posição é dado em metros por segundo? O que é dado em metros por segundo? É a velocidade. KM. É a velocidade que é dada em metros por segundo, correto. Né? Você está falando aí km, deve estar pensando em quilômetros por hora, né? Que a velocidade é quilômetros por hora. Então, que coisa é essa? Você está me dizendo que a posição inicial é 6 metros por segundo. Tá certo isso? Você pode responder posição com metro por segundo? Quem responde aí? Eu acho que Posição sim. em metros, professor. A posição seria 100 metros. Veja de onde essa ideia de 100 metros. Não, disse que a posição seria em metros. Correto. A posição seria em metros, verdadeiro. Então, esse gráfico consegue me dar informação sobre a posição inicial do objeto? Não. Não. Então, esse gráfico é um gráfico diferente do anterior. Então, essa primeira questão chama atenção a isso. Nós estamos agora em um gráfico de velocidade por tempo, ou seja, é muito importante você distinguir se é um gráfico de posição por tempo ou um gráfico de velocidade por tempo. O gráfico de velocidade por tempo permite a leitura direta da velocidade, mas não da posição. Então, eu não sei a posição inicial. Vamos para a próxima pergunta.
Qual a velocidade inicial do móvel? Agora sim, qual é a velocidade inicial do móvel? 6 metros por segundo. 6 metros por segundo. Ok? Então, observe aí que eu consigo ler a velocidade inicial. Agora, a posição inicial. Sempre que eu tenho uma questão que traz um gráfico de velocidade por tempo, tá? E vai trabalhar aquela ideia de posição, ele tem que dar no enunciado, a parte em algum lugar, qual é a posição inicial. Então, a posição inicial desse móvel podia ser 0, mas podia ser 100 também, podia ser 10, podia ser 20, eu não sei. Mas por que 6? Se ele está no 4,5 aí, está no meio aí, entre o 4 e o 8. Isso. Então 4 mais 8 vai dar quanto? 12. 12. Dividido por 2 agora fica quanto? Ah, agora eu peguei. Exatamente, ele vai estar bem no meio 6. Então, valeu. Nesse caso aí, a gente tem que dividir. Exatamente, você tem que contar. Isso, André, você tem que contar. Então, repare só. Se eu estou aqui, ó, no 4, a primeira pequena divisão vai ser 1 somado ao 4, então vai ser 5. A próxima divisão já é 6. A próxima é 7 para eu chegar em 8. Então, note aí que eu tenho pequenas divisões e eu tenho que saber no meu gráfico qual é a minha menor divisão para cada eixo. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar aqui, ó, entre 0 e 1, eu vou contar quantos quadrinhos eu tenho no eixo do tempo, por exemplo. Entre 0 e 1 no eixo do tempo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, como é que eu sei quanto representa no tempo a minha menor divisão? Eu pego 1 e divido pelo número de quadrinhos. Então, eu tenho 1 dividido por 5. Isso vai dar 1/5. 1/5 a gente conhece, a gente pode fazer na calculadora também, é 0,2. Isso quer dizer que a minha menor unidade no tempo é 0,2 segundos. E metade da menor divisão é 0,1 segundo, ok? Muito bem. No eixo aqui da velocidade, eu tenho entre o 0 e 4, que é a primeira divisão maior, eu tenho 1, 2, 3, 4 subdivisões. Então, eu vou pegar aí 4 e dividir por 4 subdivisões. Então, eu pego o primeiro número que aparece aqui e divido por 4, que vai dar, então, 1. 4 por 4 é 1. Então, isso quer dizer que cada pequeno quadrinho aqui é 1. Então, eu vou de 0 para 1, para 2, para 3, para 4. Ou seja, a minha menor divisão para a velocidade é 1. E a metade da menor divisão, a gente conversou sobre a metade da menor divisão, é 0,5 metros por segundo. Ok? Muito bem. Então, qual a velocidade inicial do móvel? A gente falou que é 6,0 segundos. Qual a velocidade do móvel para t igual a 7? Quem arrisca aí? 13 metros por segundo. Exatamente. Ó, você vai ter aqui, em t igual a 7, eu vou estar subindo aqui. Eu encontro aqui, ó, tá passando por esse ponto aqui. Alguém pode falar, é um pouquinho mais acima, tá? Então, ou vai ser 13, ou vai ser a próxima leitura acima do 13. Qual é a próxima leitura acima do 13? Lembre que a metade da menor divisão é 0,5. Então, se eu leio 13, o próximo número é 13,5. Correto. Correto. Então, vai ser ou 13 ou vai ser 13,5. Vai depender muito aqui, ó, de como é que você fez a linha. Note que a minha linha foi feita de forma grosseira. Quando você faz isso no papel, em sala de aula, com paciência, você usa um grafite, aí não tem dúvida. Você consegue fazer uma leitura bem precisa. Então, para a gente, note aí a importância de você estar lendo com precisão. Isso é parte do conhecimento técnico. É saber usar a escala do gráfico. Então, qual a velocidade do móvel para t igual a 7? Pode ser 13, também eu aceito quem colocou 13,5. 13 o quê? Metros por segundo. 13,5 o quê? Metros por segundo. Então lembre de sempre vir aqui no eixo para aproveitar a unidade. A unidade é metro por segundo. Pergunta então, a de baixo. Em que tempo ocorre a velocidade máxima do móvel? Então, para que tempo a velocidade é máxima? Não.
Muito bem, então dá para perceber aqui que ele vai subindo, 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 e a partir daqui ele começa a cair. A queda no início é tão lenta que até parece que fica mais ou menos constante, mas como você vê que tem uma curva para baixo, você percebe que isso é um artefato criado pela caneta muito grossa. Uma caneta mais fina ia ter uma curvatura, então muito bem para quem escolheu, ó. Eu achei a velocidade maior aqui é 16 e o tempo associado a essa velocidade eu desço e pego aqui nesse eixo, t igual a 5, ok? Se alguém responder entre 5 e a próxima unidade, por exemplo, 5,1, eu vou aceitar. Se alguém disser ó, de 5 até 5,2, eu vou também achar razoável, mas a melhor resposta aí é t igual a 5. Ok, muito bem. Mais perguntas? Primeira resposta, então, a primeira não é possível dizer. A segunda, como a gente falou, 6 metros por segundo. A velocidade está em t igual a 7, você pode responder 13,0. Olha a importância do zero. Então, esse zero não é chutado, ele é lido. Eu li aqui, eu sei que os números podem ser ou 13 inteiro, ou 13,5, ou 14 inteiro. Então, vai ser precioso colocar esse zero aqui. Esse zero agora tem significado, porque ele vai ser lido a partir do eixo. Ok? Então, o zero aqui significa o quê? Nesse gráfico, significa que você está perto da linha. Então, se eu for aqui para t igual a 7, e eu subir aqui, ó, eu for acompanhando aqui para a esquerda, eu vou chegar até ó, nessa linha 13. Então, 3,0 quer dizer perto da linha. 13,5 quer dizer entre as duas subdivisões. Ok? Muito bem. E a última resposta aqui em t igual a 5. Ocorre t igual a 5 segundos. Olha, a gente está falando sobre tempo, então tem que colocar a unidade de tempo. Muito bem. Qual a pose... Olha, já vim com a resposta aí. Não vale isso. Era para ter escondido a resposta. Vamos lá. Qual a posição final do móvel? Dá para dizer isso? 9,8 porque não chegou no 10. Faltou 2 quadrinhos ali. Sua linha tá grosseira, mas faltou ali 2 quadrinhos ali para chegar no 10. Mas olha que a gente está perguntando qual é a posição final do móvel. A gente está em um gráfico de velocidade por tempo. É possível eu ler posição direto nesse gráfico? Não. Não. Então eu também agora, nesse instante, numa leitura direto, eu não consigo dizer a posição final. Eu não consigo nem dizer a posição inicial, nem a posição final nesse instante. Agora eu não posso dizer. Mais tarde, depois do mini-teste, a gente vai ver um método que permite a gente dizer, então, a posição. O gráfico de velocidade por tempo é o gráfico de maior importância na cinemática. Este é que é o gráfico importante. O gráfico de posição por tempo vai ser ó, o segundo ou terceiro gráfico mais importante, mas o mais importante de todo é o velocidade por tempo. Velocidade por tempo, eu tenho aí todas as... Deixa eu fazer isso aqui, ó. Fazer essa minha correção aqui. Que aí já fica direitinho. Muito bem, pronto. Então, qual a posição final do móvel? A gente viu que não é possível dizer. Agora eu posso fazer uma segunda pergunta. Em que instante a velocidade é nula? Aí eu pergunto, em que instante a velocidade é nula? Eu já coloquei resposta, mas mesmo assim, o que vocês me dizem aí? Nulo se ele começasse do zero, né, professor? Do 0,0 aqui no aí zero. Eu pergunto a você. Você saiu com seu carro hoje de manhã, tá? Aí você só vai conseguir parar o carro se você saiu do 00. Você saiu do 00 de manhã, você olhou?
Dê uma olhada lá quando você saiu com o carro, se você saiu com do 00. Não sai do 00 não, que quando a gente dá a partida, o ponteiro já dá aquele giro. A pergunta é a seguinte: velocidade nula é quando você para o carro. Então, você conseguiu parar o carro ou depende de onde você está saindo? Ou como você está saindo? Percebeu a pergunta? Depende de onde está saindo também. Então, tem lugar que você sai que você nunca mais consegue parar seu carro, é verdade isso? Eu consigo parar meu carro apertando o freio qualquer hora que eu quero. O seu carro é diferente? Me diga aí. Você consegue parar o carro quando você quiser o carro? Parar? Como é que você faz isso? Se for subir na ladeira, para subir a ladeira assim, pode deixar que ele vai dar uma bicada para frente, depois ele segura. Exatamente. Professor. E se for no plano, você consegue parar o carro? Aí ele vai parar por conta própria, sozinho. Se você pisar no freio, não pisa no freio, não? Pisa no freio. Mas pisa no freio. Se tiver plano assim, perder velocidade, ele vai parar. Mas você chegou onde eu quero. Ou seja, parar o carro não tem nada a ver como ele começa. Você pode parar a qualquer instante. Então, no gráfico aí, quem me diz aí, quando é que, em que tempo professor, a velocidade é nula de novo? Professor. Pode falar. A minha opinião aqui é que, assim como o senhor está explicando, se o carro deixou de subir e ele começa a parar, ele está entre a subida e a descida, ele teve aqui uma velocidade nula aqui no T5, no tempo 5. Bora fazer a leitura aqui, ó. No tempo 5, eu vou subindo aqui, ó, até eu cheguei na posição e eu venho para esse eixo para fazer a leitura. Aqui eu tenho 16, ou seja, ele parou em T igual a 5? Nesse ponto aqui, ele está em velocidade nula, então, né? Não, isso não é verdade. A gente está lendo aqui no gráfico, a velocidade dele é 16. Ele não parou, não. Ele perdeu velocidade, mas não parou, não. Ele continua. Só para quando ele para de tudo, pisou no freio, ele Quando é que ele para? Quando a velocidade é quanto? Zero. Onde é que a velocidade é zero aí? Para que instante a velocidade é zero? Aí tem que extrapolar, professor. Tem que extrapolar. Olha o gráfico aí. Para que instante a velocidade é nula? Quem me diz aí? 9,9 segundos. Aproximadamente 9,9 segundos. Concordam? Eu desconcordo. Sim, professor, concordo. Mas eu acredito que a velocidade é nula quando ele está no zero de tudo. Olha aqui, ó, veja aqui. Em T igual a 5, a velocidade é 16. Em T igual a 6, a velocidade já é 15,5. Em T igual a 7, a velocidade já é 13. 13 ou 13,5. Está aumentando ou está diminuindo a velocidade? Diminuindo. Está diminuindo. Em T igual a 8, a velocidade já é, ó, 10. Exatamente entre 8 e 12. Para T igual a 9, a velocidade já é 5,5. Tá? De acordo com o gráfico. Então, a próxima velocidade aqui, ó, para um instante, ó, quando cruza o eixo aqui, a velocidade é quanto? Quando cruza o eixo dos tempos, a velocidade é quanto? Eu vou fazer uma leitura, ó, que nem eu fiz das outras. Eu fui andando para a esquerda até eu fazer a leitura neste eixo. Para esse ponto, eu também vou andando para a esquerda até eu chegar aqui, ó, nesse ponto. Aí a leitura deu quanto, ó? Quanto foi que deu a leitura? Zero, ou seja, quando o tempo é 9,8, meu gráfico está me dizendo que a velocidade é zero. Ou seja, ele começou com velocidade inicial de 6, foi aumentando até 16, depois ele diminuiu, chegou em velocidade zero, com o tempo de 9,8 segundos. Observe que ele não começou com parado, ele começou com velocidade de 6 metros por segundo,
Ele chegou a uma velocidade máxima, esse aumento de velocidade aqui, ó, foi o que a gente chama de linear, ele seguiu em linha reta. Na segunda, então eu tenho aqui, ó, um gráfico de uma reta, para a primeira parte, né, aumento de velocidade é linear, depois ele freia, e aí ele desacelera, tá? Então a velocidade vai diminuindo até chegar em zero novamente. É como se fosse assim, olha. Vamos dar aí na tabela aí como se fosse assim. Na primeira ponta do triângulo eu tenho a saída de velocidade, na segunda ponta do triângulo lá em cima eu estou na velocidade máxima e na terceira ponta do triângulo eu perdi minha velocidade total. Pronto, acabou. Olha, isso tá bom, para esse gráfico você está correto, mas isso não serve como receita, porque o gráfico pode ser de qualquer tipo. Ele pode ser até uma barriga assim para baixo, pode ser de qualquer jeito. Então você, na verdade, está aprendendo a fazer uma leitura não só desse gráfico, mas de todos os gráficos. Nós estamos começando com alguns poucos gráficos, a gente se acostumando a fazer a leitura. Tá? Então, como é que eu faço a leitura para qualquer ponto? Então, se eu tenho esse ponto aqui, eu leio o tempo, seguindo aqui até chegar no eixo dos tempos. Aí eu leio o valor. Como é que eu leio a velocidade no gráfico de velocidade por tempo? Eu ando para a esquerda até verificar o valor. Note que minhas respostas aqui são de um tipo. No gráfico de posição por tempo, eu tenho outras respostas. Ok? Então a gente tem que ficar muito ligado aí em qual gráfico que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando agora o gráfico de velocidade por tempo. Ele só me dá a velocidade como leitura direta. Ok? Bem, vamos lá. Aceleração média, tá? Então, o que é a aceleração média? Nesse tipo de gráfico, velocidade por tempo, a aceleração média vai ser a variação da velocidade dividida pela variação no tempo, onde a variação da velocidade é uma velocidade final menos a velocidade inicial que você escolha, e ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Ou seja, geralmente as questões vêm assim, olha, qual é a aceleração média entre, por exemplo, t igual a 5 e t igual a 10? Isso quer dizer que o tempo final, desculpa, entre t igual a 5 e t igual a 9,8. Aí a leitura, vamos dar uma leitura de 9,8. Então eu tenho entre 5 e 9,8. O tempo final é 9,8. O tempo inicial é 5. Então, eu vou precisar obter a velocidade final e velocidade inicial desses dois pontos. Mas melhor do que falar assim, é a gente partir para um exemplo. Então, vamos fazer um cálculo da aceleração média para um certo tempo associado a esse gráfico. Muito bem. Então, determine a aceleração média para o intervalo entre t igual a 0, t inicial igual a 0 e t final igual a 5 segundos, tá? Então, você quer determinar a aceleração média nessa situação. Observe o seguinte, eu vou precisar encontrar o tempo inicial, que nesse caso dado é 0. Então, quando eu falo assim, tempo inicial, não quer dizer o tempo inicial do movimento, não. Quer dizer, na nossa equação, a gente vai ter sempre dado a aceleração. Você quer a aceleração média entre dois tempos. Então vai ter um que é o primeiro tempo, depois o outro que é o tempo final. Então, TI em 0, aqui, ó. Eu vou ter que achar o ponto. Este ponto aqui é importante. E TF está em 5. Então, eu vou pegar o 5 e vou subir. Este ponto é importante. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é marcar esses dois pontos. Então, eu marco esses dois pontos. Eu vou chamar um de F e outro de I. Eu vou usar a informação dada. 0, eu vou marcar com TI. 0, marquei com TI. E o outro, em 5, eu marquei com o F. Então, um é I, outro é F. Ou seja, este aqui, para o meu cálculo da minha aceleração média, eu vou tomar como o tempo inicial. E esse aqui, eu vou tomar como o tempo final. Cada questão vai pedir variação de aceleração média entre dois tempos. Você vai tomar o menor tempo como sendo o tempo inicial e o maior tempo como sendo o tempo final. Muito bem. Aí com essas informações eu vou agora ler qual é a velocidade para o ponto F.
Se eu vim aqui para a esquerda, vai dar que valor? Quem me ajuda aqui? Qual é a leitura aí do eixo? 16. 16. E qual é a leitura do eixo vertical para o ponto I? É quanto que a gente falou? 5. 6. 6, exatamente 6. Então guarde essas ideias aí, vamos partir então para fazer a conta. Vamos aqui para o Jamboard. E vamos desenhar aqui as coisas. Ó, vou usar uma caneta mais fina e vou começar com a definição. Então a gente quer saber, ó, a aceleração média. Isso vai ser a variação da velocidade sobre a variação no tempo. Então, a variação da velocidade é velocidade final menos velocidade inicial. Substituindo os valores, a velocidade final foi 16 metros por segundo e a velocidade inicial foi 6 metros por segundo. O ΔT é sempre o T final menos o T inicial. O tempo final é sempre o maior que o enunciado dá. Então, isso aqui foi 5,0 segundos menos o tempo inicial, dado pela questão, foi 0 segundos. A diferença, então, do primeiro vai ser 16 menos 6, vai dar 10 metros por segundo. E do segundo, 5 menos 0, vai dar 5 segundos. Eu posso, então, voltar aqui para a minha conta. A minha conta vai ser o ΔV, foi justamente 10 metros por segundo. Então, eu tenho aqui, ó, 10 metros por segundo dividido por ΔT, que foi 5 segundos. Então, eu vou substituir aqui 5 segundos. Fazendo aí a conta, 10 dividido por 5 vai dar? 2. Então, eu vou ter, ó, 2,0. Agora, eu tenho que colocar a unidade. Qual é a unidade da aceleração? Ó, é metro por segundo dividido por segundo. Então, posso escrever isso de forma mais resumida. Metro dividido por segundo ao quadrado. Então, a minha resposta é 2 metros por segundo ao quadrado. Alguém tem alguma dúvida aí como é que eu fiz isso? Ok. Então, vamos voltar lá, porque a gente tem outra questão para estar fazendo. Agora, a gente vai mudar. Determine a aceleração média para o intervalo entre um tempo inicial de 5 segundos e um tempo final de 9 segundos. Tentem fazer aí, vê se você consegue fazer. Eu já marquei aqui os pontos, ó. Em 9, que é o tempo maior, eu subi até encontrar meu grafo, fiz um círculo, porque esse ponto vai ser importante, e associei o F a ele. Para t igual a 5, eu fiz a mesma coisa, eu subi, botei um círculo em torno dele e rotulei ele com I. Então, eu já sei qual é o ponto final e o ponto inicial. Eu vou precisar, então, da velocidade final. Eu vou pegar o ponto F, vou achar a posição dele aqui, ó, vertical, e vou trazendo aqui lentamente até eu chegar no eixo. Quando eu chegar no eixo, eu faço a leitura. Quem me diz aí, qual é a melhor leitura para esse ponto? Quem consegue enxergar? Que eu sei que é pequenininho.
5,5. 5,5 metros por segundo, correto. 5,5 metros por segundo. E a velocidade inicial, ou seja, para esse ponto aqui, que eu vou estar utilizando na minha fórmula, eu venho para cá, para a esquerda, ó, e vou fazer a leitura. A minha leitura é 16. Então, com esses números, eu posso partir para fazer a minha conta. Vamos voltar aí ao Jamboard. Então, vamos repetir aquele mesmo esquema. Então, eu tenho a aceleração média vai ser igual ao meu ΔV dividido pelo ΔT. ΔV, eu sei, vai ser sempre a velocidade final menos a velocidade inicial. A velocidade final ali que a gente leu foi 5,5 metros por segundo, menos a velocidade inicial lida a partir do gráfico, foi 16,0 metros por segundo. Eu posso, então, fazer a diferença, e você teve o que como resposta? Menos 10,5. 10,5. Então, eu tenho, ó, com o sinal negativo, menos 10,5 metros por segundo. E o ΔT vai ser justamente o tempo final menos o tempo inicial. O tempo final foi 9 segundos, menos o tempo inicial, que foi 5 segundos. A diferença, então, dá 4 segundos. Eu posso voltar para a minha conta e eu vou ter o seguinte, a aceleração média, então, vai ser menos 10,5 metros por segundo dividido por 4 segundos. Então, isso aí vai dar quanto? Encontrei menos 2,625. Menos 2,625 metros a unidade por segundo ao quadrado. Note, tá, que nossas leituras aqui estão sempre com uma única casa decimal, então é comum a gente aproximar isso e dizer que nossa aceleração média para o segundo intervalo de tempo é menos 2,6 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, isso, quando eu faço essa aproximação, eu estou reconhecendo que a minha leitura do gráfico, a leitura dos eixos, tem aquela limitação da metade da menor divisão. Ok? Muito bem. Alguma pergunta aí? Vamos voltar lá, então, para a nossa apresentação. Agora, a ideia da aceleração instantânea. A aceleração instantânea pode ser obtida usando o método da tangente. Então, eu tenho A, já não tem mais aquele Mzinho do lado, porque não é aceleração média. Novamente é ΔV sobre ΔT, mas o detalhe é que a gente está aqui, ó, chamando a atenção que isso vai ser feito, essa operação vai ser feita para uma reta tangente, tá? Então, essa é uma grandeza que é calculada usando a reta auxiliar tangente. Então, a gente vai fazer isso, tá? Vamos fazer um exemplo aí, que é o que a gente vai ter tempo para fazer. Determine a aceleração instantânea para o instante t igual a 6. Então, observe novamente a diferença entre questões que perguntam determine velocidade média e a questão que pede
determine velocidade instantânea. Qual é um detalhe que permite você saber qual método você vai utilizar? O primeiro detalhe é que quando eu peço aceleração média, eu tenho que dar para você 2 tempos. Então você tem um tempo inicial e tem um tempo final. Quando a questão traz um único tempo, determine a aceleração instantânea para um instante t igual a 6. Quando ela traz um único tempo, então eu sei que eu preciso usar justamente a ideia da reta tangente. Então vamos fazer aí a reta tangente trabalhar. Então eu tenho que achar primeiro aqui o 6, eu tenho que subir, e é neste ponto aqui que eu tenho que botar uma reta tangente. Essa reta tangente tem que ser bem comprida, que permita eu dizer então qual é a inclinação do gráfico nesse trecho. Qual é a declividade. Então vamos fazer isso, colocar a reta tangente ali. Eu vou colocar uma reta maior, coloquei ela aqui, note que ela está tangente agora, ó. Eu trouxe a reta tangente para essa posição, está tangente nesse ponto aqui, pronto. Eu já tenho a reta tangente. A reta tangente, tá? Ela permite eu então determinar qual é a aceleração instantânea para t igual a 6. Se eu colocar ela tangente nessa posição, ou seja, eu preciso que a reta nesta região tenha a mesma inclinação que o gráfico. Note que o gráfico está descendo assim, ó. Então, olha aqui na minha imagem, você tem uma certa curvatura aqui. A reta tangente, ó, tem que passar de raspão em um único ponto. Então, ela está passando de raspão nesse ponto aqui, t igual a 6. Aí você vai dizer, ah, olha, ele toca um pouquinho antes, toca um pouquinho depois. É verdade, mas isso é porque eu não tenho grafite. Se eu tivesse grafite, eu ia fazer uma linhazinha bem fininha, e ela só ia passar de raspão justamente em t igual a 6. Com essa reta, eu estou pronto, então, para calcular a velocidade instantânea para t igual a 6. Note que a reta é bem grande. Eu vou escolher 2 pontos nessa reta. Esses 2 pontos são os mais afastados um do outro, para garantir, então, que meu erro seja o menor possível. Então, ó, eu vou escolher esses 2 pontos aqui. Eu coloquei justamente para t igual a 10, eu estou marcando aqui o meu ponto F, e ó, do lado de cá eu estou marcando o meu ponto I. Isso quer dizer que o tempo final é só eu pegar o ponto aqui do centro, descer, ó, eu vou ter uma leitura de quanto? Tempo igual a 10. O t igual a 10, então tempo final igual a 10. O tempo inicial, a minha leitura aqui, ó, bem aqui, eu vou descendo, descendo. Note que eu estou um pouquinho à direita de 3. Eu estou exatamente uma subdivisão à direita. Isso vai dar quanto no tempo? 3,2. 3,2, confere, ou seja, cada subdivisão no tempo é 0,2. Agora eu posso pegar a velocidade final. Note que eu cruzo aqui, tá, a linha principal que sobe a partir do 10, tá? Eu vou cruzar ela justamente no meio de 2 divisões, ou seja, eu estou bem no meio, então eu vou andando aqui para a esquerda, eu venho andando até eu chegar aqui, ó, eu estou entre 2 divisões, tá? 2 subdivisões. Então eu sei que aqui embaixo eu tenho 8, a próxima divisão é 9, e metade de uma divisão vai dar quanto? Meio. 9,5, correto. Então com essa informação eu posso ir lá para o Jamboard. Muito bem. Então, eu agora quero determinar a aceleração instantânea. Então, eu não preciso mais botar aquele mzinho. Então, eu já boto aqui A, vai ser justamente a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Agora, avaliado aí para a reta
tangente. Então, esse símbolo que eu boto aqui é para lembrar que eu estou usando na reta tangente. Então, novamente, eu vou precisar do meu ΔV para a reta tangente, que vai ser igual à velocidade final menos a velocidade inicial. A velocidade final, quem lembra de cabeça? Lembre aí, foi 9,5, não é isso? 9,5 menos 20. Então, eu vou ter aqui justamente, ó, 9,5 metro por segundo menos 20 metros por segundo. 9,5 menos 20 metros por segundo vai dar quanto? Menos 10,5. Menos 10,5, tá? Metros por segundo. E agora eu quero meu delta T. Então, o tempo final, a gente leu como sendo 10 segundos, menos o tempo inicial, que foi 3,2 segundos. Isso vai dar, então, quanto? 10 menos 3,2? 6,8. 6,8 segundos. Eu posso, então, fazer a minha substituição. Meu ΔV foi menos 10,5 metros por segundo. E meu ΔT é 6,8 segundos. Alguém fez essa conta aí? Resposta já? Tem que dar negativo, né? Dá menos 1,54, aproximando menos 1,5. Exatamente. Então, eu vou colocar aqui 1,544, tá? Metros por segundo ao quadrado. E eu vou aproximar na próxima linha. Menos 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a minha resposta para aceleração instantânea para T igual a 6 segundos. Agora, vou deixar aí para vocês o seguinte desafio. Eu quero que você me dê a melhor estimativa que você tem para aceleração instantânea para T igual a 5 e também para T igual a 0. A gente pode botar T igual a 0 ou pode botar T igual a 1, 2, 3. Saber fazer de 0, 1, 2, 3, 4 até 5. Né? Como é que fica aí a aceleração instantânea? Para isso, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu diminui aqui, mudei aqui a minha tela, aumentei o meu gráfico, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, eu estou na área de construção aqui da minha apresentação, tá? Então, se eu quisesse a aceleração instantânea para T igual a 5, isso quer dizer que eu tenho que pegar essa reta aqui e botar ela raspando em T igual a 5. Então, eu vou botar ela primeiro em T igual a 5 aqui, tá vendo? Ela não está passando raspando, ela está atravessando a linha aí de um lado para o outro. Eu quero pegar a mesma inclinação aqui desse ponto. Então, eu vou modificar a minha reta, vou mudar a inclinação. Já vi que a aceleração para T igual a 5 é positiva. Então, eu preciso que ela fique assim, ó, equilibrada, tá? Que o lado esquerdo, o afastamento, seja aproximadamente igual ao lado direito. Eu posso até dizer que ela está muito boa, mas pode melhorar um pouquinho. Se eu abaixar um pouquinho mais ela assim e trouxer para cá. Agora está quase perfeito. Então, eu agora posso escolher 2 pontos nessa reta tangente. Note aí que eu fiz a minha reta tangente bem comprida. Para eu poder fazer a leitura. Ó. Então, bem aqui, está bem simétrico, aqui está perfeito. Então, eu vou usar como ponto final, ó, o mouse aqui, ó, à direita.
E vou usar como ponto inicial o mouse aqui à esquerda. Então eu vou usar esses dois pontos. O da direita, a leitura é muito fácil. Eu desço aqui, o tempo final é 10. E a velocidade final aqui é 20. Esse ponto aqui, para eu ver o tempo final, eu tenho que descer ao texto dos tempos. Aqui o tempo final é 0. E o tempo inicial, né, é 0. E a velocidade inicial para esse problema vai ser, ó, eu tenho que ler nesse eixo a velocidade, é óbvio que é 12. Tá vendo? Tá cruzando aqui bem no 12. Então, com essa informação aí, eu posso determinar a aceleração instantânea para t igual a 5, que vai ser positiva, porque a inclinação está para cima. Sempre que a reta tangente inclina para baixo é negativo, sempre que inclina para cima é positivo. Se ela vier assim, ó, equilibrada, aí vai dar 0. Agora, se eu quisesse a aceleração instantânea para t igual a 3, aí você vai perceber que acontece uma coisa interessante. Eu quero aqui em t igual a 3. Então eu vou movimentar a minha reta tangente para t igual a 3. Então eu vou trazer ela aqui para t igual a 3. Assim não tá bom, ó. Porque dá para ver que meu gráfico tá assim. E a minha reta tangente tá assado, ó. Então um tá assim, outro tá assado. Então eu tenho que botar para a reta tangente refletir a inclinação do gráfico. Se eu for fazer isso, ó, eu tenho que pegar e puxar assim, ó. Eu vou puxando ela para ela ter a mesma inclinação. A mesma inclinação. Então, bem aqui, eu tenho a mesma inclinação. Olha o que acontece toda vez que meu gráfico for uma reta. A reta auxiliar vai ser coincidente. Então, passar de raspão aqui perde um pouco o sentido. Toda vez que eu tiver uma reta, a minha reta tangente vai passar, ó, por cima da reta que eu estou utilizando. E aí, quais os pontos que eu vou utilizar para o final inicial? Olha, eu posso usar aqui, ó, t igual a 7 para o tempo final. E eu posso utilizar aqui, ó, t igual a 0 para o tempo inicial. Então, eu posso desenhar um círculo nessa parte aqui e um círculo nessa parte aqui. Então, eu vou poder utilizar, ó, para o ponto final, tempo final é 7, velocidade final é 20. Para o ponto inicial, o tempo inicial é 0. A velocidade inicial, como a gente já discutiu, é 6 metros por segundo. E aí eu vou poder fazer a minha conta conforme eu mostrei para vocês. Tá bom, minha gente. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu vou estar parando por aqui, tá certo? Alguém tem alguma pergunta? Vou colocar essa aula para poder ser reassistida. Eu quero que você justamente desenvolva as competências que eu estou trabalhando. Muita atenção, porque da agora em diante fica muito importante você definir qual é o gráfico que você está trabalhando. Se é um gráfico de posição por tempo, que veio de um experimento que marca a posição em função do tempo, ou se veio de um experimento que marca o velocímetro, a velocidade em função do tempo, e constrói um gráfico de velocidade por tempo. Aí vai ter dois mundos separados. O mundo do gráfico de posição por tempo, outro, o mundo do gráfico de velocidade por tempo. Você vai ver que calcular a grandeza média, tá? A declividade média para qualquer um desses dois gráficos é muito parecido. Você vai ver que calcular a grandeza instantânea, a declividade instantânea para qualquer um desses dois gráficos é muito parecido, mas eles representam ideias muito diferentes, que só vão ficar mais claras quando, depois do nosso mini-teste, que a gente for fazer a determinação da posição de um gráfico por velocidade por tempo. Ou seja, a gente não terminou ainda com esse gráfico de velocidade por tempo. A gente vai voltar para ele. Quando a gente vai voltar para ele, a gente vai aprender a tirar dele a variação da posição. A gente nunca vai conseguir tirar a posição inicial, mas a mudança da posição a gente consegue. Então a gente vai desenhar aqui, ó, vai tirar a informação de como é que a posição está mudando. A gente vai supor uma posição inicial e a gente vai construir um gráfico de posição por tempo. Ou seja,
eu ainda não tenho ideia de como é que a posição por tempo é para esse gráfico. Eu tenho ideia, sim, que velocidade por tempo é isso aí, mas posição por tempo eu não consigo. Sempre dá para, a partir de um gráfico de posição por tempo, construir um gráfico de velocidade instantânea por tempo. E sempre dá, a partir de um gráfico de velocidade por tempo, construir um gráfico de posição por tempo. É isso que a gente está trabalhando, né? Construir, justamente, fazer a leitura e interpretação, mas para o gráfico de velocidade por tempo, como eu falei para vocês, é o mais importante da cinemática, né? Então, eu vou querer trabalhar nele, tá? Como é que a gente tira a variação da posição. Ok. Tá bom, minha gente. Muito obrigado.